Ela é psicóloga com mestrado em desenvolvimento humano. A nossa convidada de hoje é a Tirza Reis, uma super profissional, coach ontológica, diretora de uma grande empresa que vocês com certeza devem conhecer, a Homero Reis. Fez parte da minha vida durante muito tempo e eu queria compartilhar com vocês um pouco do seu sucesso e da sua vida. Bom, eu queria muito agradecer a sua presença, Tirza. Obrigada por estar aqui. A Tirza é uma grande amiga de muito tempo, quem me ensinou muito, me ajudou muito durante muito tempo da minha vida. E eu queria conversar um pouco sobre a sua profissão. Você, apesar de jovem, com essa carinha de menina, já tem uma bagagem muito grande, né, na sua área profissional. Você é uma coach muito respeitada, trabalha há muitos anos numa empresa muito conceituada. E eu queria que você respondesse para as pessoas de casa, que muitas pessoas têm a dúvida do que é ser coach. Queria que você desse uma definição para as pessoas que estão em casa. O que é coach, na sua percepção? Bom, coaching é uma profissão que surgiu no Brasil há pouco tempo, né? É uma profissão muito nova, se você for pensar. Desde os anos 70, mais ou menos, ela começou a surgir, mas ela se estabelece mesmo como um nicho de mercado a partir dos anos 90 aqui no Brasil. E ela se inicia muito nessa perspectiva inicialmente do esporte, né? Onde a gente via, por exemplo, uma pessoa como Michael Phelps e a gente pensa assim, gente, o cara já é brilhante, ele já é incrível, como que eu vou fazer esse atleta na próxima Olimpíada conseguir ser ainda mais incrível, se superar, né? E aí as pessoas começaram a olhar muito para isso. Como é que eu faço uma pessoa que já é brilhante, que já é uma pessoa extremamente capaz, conseguir ainda parar suas arestas para se tornar ainda mais competente, ainda mais capaz? E aí a gente começou a pensar, bom, se eu consigo fazer isso com um atleta, então eu consigo ampliar esse olhar e esse repertório para outros profissionais, para outras pessoas, para outras possibilidades, né? E aí o coaching bebe inicialmente muito dessa fonte, né? De como é que a gente pode pegar profissionais que são brilhantes e ainda assim torná-los ainda melhor no seu repertório, na sua maneira de atuar na vida, né? Nos diversos domínios. Então começou assim, especialmente no domínio empresarial. Depois começou a ser ampliado para outros domínios da vida também. E aí hoje a gente vê que o coaching tem uma amplitude muito grande, né? Às vezes a pessoa quer trabalhar questões pessoais, autossuperação, processo de autossuperação. Dentro do que a gente faz, dentro da modalidade de coaching que eu particularmente trabalho, que é com coaching ontológico, a gente procura trabalhar muito, Lia, a perspectiva do ser. Então, como que o meu fazer, a minha profissão, a minha maneira de ser na vida, dialoga e tem uma profunda relação com aquilo que eu sou, com aquilo que é importante para mim. Então, buscar essa conexão entre o ser e o fazer, né? E aí o coach, o profissional coach que trabalha nessa área, o que ele é, na verdade, é um facilitador de aprendizagem. A gente vai estar junto, numa relação de parceria, construindo um ambiente favorável para que esse coach, que é a pessoa que busca o serviço, né, o cliente, se sinta à vontade para olhar para a sua vida, nos diversos domínios dela, para que ela possa aprender a fazer diferente, descobrir novas possibilidades de ser, né, de uma maneira que conecte cada vez mais o que ela tem feito na vida com quem ela é. Né, para que tenha mais coerência, para que faça mais sentido para ela. Então, você pode falar hoje para as pessoas que estão em casa que, na verdade, hoje, ser um coach ou ter um coach é algo que só agrega na vida das pessoas. Não é porque eu tenho um problema específico, não é porque eu vivia uma situação específica. Mas mesmo que a minha vida esteja toda em ordem, se eu busco chegar em algum lugar onde eu não consigo, já tentei de todas as formas, né? Às vezes a gente tem na nossa vida, a gente já sabe o que fazer, mas parece que você não dá conta de mudar ou você não enxerga de uma maneira diferente. Exatamente. E aí você tem uma pessoa ali do seu lado para te auxiliar. Exatamente. E para estar ali durante um período, né? Um período de tempo. E aí você estaria ajudando aquele indivíduo a se tornar alguém melhor. Como você deu o exemplo do Phelps, que eu acho que é super interessante, porque às vezes a pessoa pensa assim, mas eu já sou uma pessoa competente. Às vezes a pessoa, né? Eu também já sou bom no que eu faço. Mas eu acho que se você pode se tornar melhor, a gente tem que estar sempre buscando ser melhor, né? Exatamente. A ideia é exatamente essa. E o coach vai ser um parceiro de aprendizagem nesse sentido, né? A gente muda um pouco o paradigma, não é uma relação de mentor
mentorado ou de mestre e discípulo, não tem essa relação hierarquizada. No processo de coaching, a ideia é que você construa uma relação de parceria. O que o coach está fazendo pelo seu cliente, na verdade, é emprestando o olhar, né? Eu estou emprestando o meu olho, esse olhar de fora, essa perspectiva que traz a minha bagagem, a minha história também, para te ampliar o repertório, né? Para que você possa ver coisas que você sozinha não estava sendo capaz de ver, simplesmente pelo fato de que você está vendo de dentro. É isso. E aí você precisa de um auxílio, né? Exatamente. E como que você trabalha com os seus clientes, com os seus coaches? Tem alguma linha específica? Você falou que você trabalha na linha ontológica. Isso. Qual é a diferença para a linha ontológica de outras linhas? Na verdade, são perspectivas filosóficas diferentes, né? Os objetivos, às vezes, são um pouco parecidos, né? Mas é muito mais o olhar, né? Tem muitas linhas. Hoje em dia, se você for buscar, o coaching tem se tornado uma abordagem tão difundida que se você entrar na internet, você acha diversas possibilidades, né? E eu vi esses dias uma pesquisa, achei super interessante, que meu marido falou, que ele falou o seguinte, que a internet hoje é algo muito bom, mas muito perigoso. Exatamente. Porque ele leu uma pesquisa falando que se você tem dúvida de algo, você vai no Google, teoricamente, ou em outro site de pesquisa e digita aquela palavra. Vai aparecer milhares de informações, mas qual dessas informações é a correta? E muitas vezes... O que confiar, né? Exatamente. A gente às vezes confia decisões da nossa vida ou informações. Claro, coisas que são importantes estão ali, mas também a gente tem que tomar cuidado com o que se encontra lá. Então eu acho que seria bom você esclarecer para as pessoas qual é a diferença, que talvez elas já tenham feito essa pesquisa e não conseguiu trazer essa clareza e a verdade que seria importante. Né? Eu não sei se eu consigo, nesse nosso tempo juntas aqui, esclarecer tudo, né? Mas assim, você tem algumas abordagens que trabalham na perspectiva mais comportamental, né? Mais diretiva mesmo. Então, não entra nessa reflexão tão profunda sobre quem eu sou, sobre o que de fato me importa em termos de valores, mas já me bota direto em foco no que eu preciso fazer. Mais na ação. Bem mais voltado para a ação, né? Então, muitas vezes é uma relação mais atitudinal mesmo. O que está errado? É isso aqui, então que ações eu posso fazer diferente para atuar sobre isso? Se existe algum drama, algum sofrimento, alguma questão, não importa. Eu não vou olhar para isso. Algumas abordagens vão se focar muito no futuro. Então, onde é que eu estou agora e aonde eu quero chegar? E vamos embora. E vamos ver o que eu preciso fazer para isso, né? Então, tem algumas linhas que vão nessa direção e que são muito eficientes, porque às vezes é exatamente isso que a pessoa está precisando naquele momento, né? Ela não está precisando de revisar, de orientar, ela está precisando simplesmente de pensar quais são as estratégias que ela precisa utilizar para buscar esse objetivo. Então, muito na linha do planejamento de vida, do planejamento de carreira para o futuro, né? Quando eu digo para você que eu trabalho muito na linha ontológica, nós vamos fazer isso também, né? E isso é um caminho que ao longo do processo a gente vai desenvolver. Mas antes de chegar nesse lugar, a gente vai fazer um mergulho um pouco diferente, que é um mergulho de onde é que você está. Né? Porque eu preciso saber um pouco. Eu costumo dizer assim, existe aquele ditado popular que fala assim, todos os caminhos levam a Roma, né? Quem tem boca vai a Roma, não é assim? Mas se eu não sei aonde eu tô, que caminho eu vou pegar? Veja, que caminho eu vou pegar. Vai demorar muito mais, né? Se eu tô no Brasil e eu quero ir a Roma, e eu sei que eu tô no Brasil, eu vou pegar uma linha. Se eu tô no Japão e eu quero ir a Roma, é outro caminho. É outro caminho, né? Eu posso até pegar o mesmo, mas você percebe, eu vou fazer uma volta muito mais longa, né? Então, a gente gasta um bom tempo pensando onde é que eu estou agora, o que me constitui nesse momento presente, né? E nos permitirmos sentir um pouco isso, presenciar um pouco esse momento para nos conectarmos. O grande foco é a conexão, porque o que eu percebo é que hoje em dia, uma das grandes dificuldades que a gente tem, até por causa das demandas do dia a dia, a gente se foca tanto nesse fazer, que é um fazer que nos desconecta de quem nós somos, né? Que o grande processo de coaching nesse momento, no foco da ontologia, é você se retomar. Como é que eu consigo estar presente no meu dia a dia? Como é que eu consigo fazer com que as coisas que eu faço efetivamente façam sentido para mim
e estejam conectadas com propósito. Senão, fica parecendo assim, geralmente acho que todo mundo já passou por uma fase na vida onde parece que você não sente nada, você simplesmente faz. Exatamente. E o que você disse acho que é muito importante, porque acho que a sociedade hoje, ela simplesmente vive, né? Exatamente. As pessoas simplesmente vivem e às vezes elas não se questionam para que eu estou vivendo aquilo. Será que isso é importante para mim? Eu estou baseado nos meus valores mesmo? Ou eu simplesmente estou fazendo algo que a sociedade dita que é importante, mas eu não estou feliz? E eu acho que tudo isso, então, vai ser trabalhado durante as sessões de coaching, né? Justamente. É um processo de conexão profunda, de retomada do propósito. Né? Veja, eu estou aqui. Por que eu estou aqui? Né? Qual é o objetivo? Porque o que a gente tem visto, Lia, é um esvaziamento muito grande, uma sensação de vazio, de esvaziamento das relações, do trabalho, do fazer, né? E o resgate é como é que eu preencho de significado esse fazer, como é que eu engrandeço a minha vida. Eu costumo dizer para os meus alunos, quando a gente está em processo de formação de coaching, que o nosso dever como coaches é tornar as conversas, porque o que a gente trabalha na verdade? Como é que a gente trabalha como coach? Com conversação, né? Ensinando as pessoas a conversarem, a se colocarem nas relações de uma maneira mais clara, mais saudável, mais efetiva, né? E eu costumo dizer que o nosso dever é tornar a conversa uma conversa grande. Então, se a pessoa chega me trazendo um problema de trabalho, a gente não está discutindo o trabalho, a gente está discutindo qual é a vocação dela, como é que ela se inclui naquele lugar, como é que ela pode fazer sentido ali, né? Como é que ela pode servir a comunidade, a sociedade, a empresa, a partir da contribuição dela. Se ela me traz uma demanda pessoal, do que de fato nós estamos falando, né? Então, o nosso dever é ampliar essa conversa, tornar essa conversa uma conversa grande, uma conversa que mostre realmente o significado disso para quem ela é. Bom, a conversa tá maravilhosa. Quem está entrando no programa agora, aguarde. A gente vai dar uma pausinha, a gente volta no segundo bloco com a Tirza Reis, que vai dar uma explicação e vai conversar bastante sobre coaching e vai falar um pouco sobre a sua vida também. A gente já volta.